A paz do nosso amado Senhor Jesus Cristo. A meditação hoje se encontra em Mateus, capítulo 15, a partir do versículo 32, que diz assim: A segunda multiplicação dos pães. E Jesus, chamando seus discípulos, disse: Tenho compaixão da multidão, porque já está comigo há 3 dias e não tenho o que comer. Não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça no caminho. E os seus discípulos disseram-lhe: De onde nos viriam, num deserto, tantos pães para saciar tal multidão? E Jesus disse-lhe: Quantos pães tendes? E eles disseram: 7 e uns poucos de peixinhos. Então mandou a multidão que se assentasse no chão. Tomando os 7 pães e os peixes, e dando graças, partiu-os e deu-os aos seus discípulos, e os discípulos à multidão. E todos comeram e se saciaram, ainda levantaram do que sobejou 7 cestos cheios de pedaços. Ora, os que tinham comido eram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. E tendo despedido a multidão, entrou no barco e dirigiu-se ao território de Magdala. Glória a Deus, aleluia. Essa palavra, ela vem nos ensinar que Jesus estava com a multidão, não é? E a multidão já estava com ele há 3 dias. E ele chamou os discípulos porque ele se compadece da multidão. E ele queria alimentar a multidão, para a multidão não desfalecer. Então, os discípulos disseram, né? Mas no deserto não tem pão, não tem comida. Como a gente vai fazer para encontrar, né, tanto alimento para dar para tanta gente? E tinha lá alguém que tinha uns pães e uns peixinhos, 5 pães para uma multidão imensa, né? Então a palavra vem nos ensinar, e eu entendo com esta palavra que a multidão hoje, né, a gente leva como o mundo, as pessoas que estão lá fora precisando de alimento espiritual, de uma palavra vinda da parte do Senhor, né, para que eles possam ter uma cura, uma libertação, para ter salvação, para ter um pouco mais, né, do amor de Deus. Porque quando nós estamos com Deus, Ele é que supre todas as nossas necessidades, né? Então, nem é um pouco mais, é tudo e mais um pouco. E só que aqui a palavra vem nos mostrando que Jesus se compadece, ele quer alimentar, mas ele conta com quem? Ele conta com os discípulos. Ele pergunta para os discípulos, chama os discípulos, não é? Então, quando os discípulos traz os pães, porque ele pergunta quantos pães tens? Então, muitas das vezes o Senhor nos entrega algo. Entrega para mim e para você que serve ao Senhor, né? Que é aí discípulo de Jesus. Ele nos entrega algo e muitas das vezes nós achamos que nós não temos capacidade de fazer. Só que nós estamos enganados. Porque se Jesus nos entrega algo, Ele está conosco. É Ele quem faz. É Ele quem nos capacita, Ele quem nos direciona, que nos sustenta e que vai com a gente na frente. Primeiro Ele nos ensina, como está nos ensinando aqui. Então, a nossa função é o quê? É pedir ajuda para Ele, receber dele para passar para a multidão, para alimentar a multidão, né? E então, quando os discípulos levam para Jesus os pães, não é?
somos nós. Às vezes o Senhor nos dá uma palavra, nos dá uma ideia, nos dá algo, né, um sentimento para levar para alguém, né? Porque esses pães, esse alimento é uma palavra, pode ser um abraço, pode ser um olhar, um sorriso. Quantas pessoas aí fora precisam, né, de um abraço, de saber que Jesus as ama, que Ele está ali de braços abertos, esperando que elas entreguem a Ele os seus corações, né? Entrega as suas necessidades, aquilo que elas estão precisando. Quantas pessoas sofrendo, né? Enquanto Jesus está bem pertinho, né? Delas, de nós todos precisamos do Senhor Jesus. Basta só uma atitude nossa de estar ali, né? Disponível para receber o que o Senhor tem para nós. Então, ele conta com os discípulos. E aqueles que ainda não são discípulos, ele quer fazer discípulos, né? Então, a gente que vai na igreja, que lê a palavra do Senhor, que tem algo da parte do Senhor para entregar para as pessoas, ele conta conosco. E muitas das vezes nós achamos que nós não temos capacidade, a gente fica às vezes com medo, fica com vergonha, a gente acha que não sabe, a gente acha que é muito para nós, né? Ai, tem muita gente, eu vou naquela igreja pregar, mas lá é muita gente, eu não consigo, porque lá tem pregadores maiores. Não, não tem não. Cada um, o Senhor usa de uma forma. Então nós não precisamos nos envergonhar, não precisamos ter medo de levar algo que o Senhor manda a gente levar. Cada um usa, cada um tem aquilo que o Senhor dá, com o seu jeito, com a sua maneira, né? Às vezes eu tenho experimentado, vivenciado coisas assim, e tenho visto muito que o Senhor tem usado as pessoas mais simples para levar a palavra dele. Então, muitas das vezes, o Senhor não quer, às vezes, pessoas que falam bonito, que falam difícil. Não, esses também são ouvidos, sabe? Não estou aqui menosprezando ninguém. Mas o Senhor, muitas das vezes, ele fala tremendamente na boca de pessoas simples. Às vezes, uma pregação de 5 minutos, 10 minutos, Deus fala mais do que numa pregação de 1 hora. Porque Deus, quando Ele quer falar, perdão, gente, Ele fala, basta uma palavra e Ele alcança um coração. Ele cura uma enfermidade, Ele liberta uma pessoa. Então, Ele conta conosco. Então, que possamos refletir hoje nesta palavra, né? Nós que somos crentes, eu creio que muitos que não são crentes também, que não vão à igreja, vão assistir esse vídeo, vão ver esse vídeo. Então, vocês também que não são, tantos que somos crentes, que não são, guarde isso no coração e busca o Senhor, vamos buscar o Senhor ainda mais, receber dele para levar para as pessoas, né? Os dias estão ficando cada vez mais difíceis, cada vez mais trabalhosos, e o Senhor conta conosco, Ele quer curar, Ele quer libertar, Ele quer salvar, Ele quer alimentar a multidão, né? Com o seu amor, com a sua palavra, com tudo aquilo que Ele tem para nos oferecer, né? Mas para nós também passarmos para Ele, nós precisamos receber dEle. A Bíblia é o nosso... é a nossa espada, é o que nos aproxima do Senhor, é o que nos faz conhecer Ele. Então, quando nós conhecemos o Senhor Jesus, a gente é encorajado, nós somos encorajados, nós somos levantados, porque a palavra do Senhor nos encoraja, nos anima, nos levanta, nos liberta, nos cura daquilo que a vida, o mundo tenta nos pôr para baixo, tenta fazer a gente acreditar que nós não somos capazes, que nós não podemos isso e nem aquilo, que nós não somos
merecedores não somos mesmo, realmente não somos. Mas o Senhor Jesus, quando Ele olha para nós, Ele não nos vê como as pessoas nos veem, né? Como nós vemos os outros. Muitas das vezes nós que somos seres humanos, pessoas falhas, pecadoras, mas que o Senhor nos ama, a gente vê as pessoas com os seus defeitos, com suas falhas, a gente quer julgar, quer criticar, apontar suas falhas, mas o Senhor não, Ele faz o oposto. Ele faz assim, Ele olha para nós e fala, aquela minha filha ali, ela tem aquelas falhas, aqueles defeitos, mas eu vejo ela já sem aquelas falhas, sem aqueles defeitos. Eu vou mudar ela, eu vou curar, eu vou tirar aquele pensamento errado, eu vou tirar aquela dor, vou curar aquela dor que foi causada nela. Eu vou curar aquela ferida que foi feita no coração dela. E assim por diante. É assim que o Senhor faz. Ele não aponta as nossas falhas, Ele não aponta os nossos erros. Então, que possamos aprender com o Senhor Jesus, né? Aprender a amar, para poder levar para as pessoas também aquilo que o Senhor quer que a gente leve para elas. E é isso. A palavra que o Senhor traz para nós hoje é essa. Então, que possamos receber o amor do Senhor e levar o amor, né? Que possamos ser discípulos para alimentar a multidão, levar aquilo que elas precisam. E assim o Senhor se agrada, né? E vai nos ensinando cada vez mais. Amém? Fiquem com a paz do Senhor Jesus. Até o próximo vídeo. E eu peço que compartilhem, que curtam, que se inscrevam no canal, para que mais pessoas recebam o conteúdo, né? Porque quando dá o like, quando se inscreve no canal, o YouTube, o Kawaii, entende que o conteúdo é bom e vai enviando para mais pessoas que precisam ouvir a palavra do Senhor. Amém?